Oi, há tempos eu venho pensando em gravar um vídeo falando sobre algo e hoje eu vim decidida a gravar. E eu escolhi um tema que eu estava pensando há uns dias atrás e é uma coisa que gera muita polêmica, porque não interessa a opinião que você vai dar, você sempre vai gerar algum desconforto nas pessoas que vão ouvir ou você vai causar algum distúrbio nas pessoas que estão te assistindo. Religião é um dos maiores causadores de conflito, pelo menos pelos que eu vejo. São um dos temas mais polêmicos que você pode discutir com alguém. Seja em redes sociais, seja pessoalmente, seja em público, seja você quem for. Você vai falar sobre religião, você deve medir as suas palavras. Então eu peço que a você que está assistindo esse vídeo não me julgue pelo que eu vou falar, mas que ouça e que tente entender o que eu estou querendo dizer. Desde pequena, eu aprendi que você deve cultuar Deus, que Ele é o Senhor de todas as coisas e que Ele nos criou e que Ele vai vir um dia para poder salvar todos nós e que Ele é o grande poderoso e todas essas coisas. Aprendi também que tem a Maria, que é uma santa, que tem o Santo Antônio, São Pedro, milhares de sãos por aí. E uma coisa que eu sempre me questionei quando era pequena era o que fez essas pessoas se tornarem santas o suficientes para poderem ser cultuadas por outras. O que essa pessoa fez de tão grande para ela poder ser adorada, para ela poder conceder um pedido que você faça a ela. Mas como eu era muito pequena, eu não aprofundava nessas coisas. Eu tinha coisas mais importantes para fazer, tipo jogar videogame. Mas há uns dias atrás eu tava pensando nisso e eu descobri que não sou só eu que penso assim. Eu sou uma daquelas pessoas que é como se fosse o zero da questão. Não tem a medição de graus, a medição de tempos, de dinheiro, de quantia de finanças. Você não tem o zero, que é o ponto que fica entre o mais e o menos. Eu sou o zero na questão de religião. O menos seria quem não acredita, quem é ateu, quem prega que não há um Deus, que não acredita em nada disso. O positivo seria os que creem, os que acreditam, os que cultuam independente da religião, os que acreditam em algum Deus e os que têm algum Deus. Eu realmente não vejo motivos para acreditar e não vejo motivos para desacreditar. Como assim? Simplificando, desde pequena eu recebi uma influência muito grande de pai, de família. Em relação a isso, você tem que acreditar, você tem que crer, porque existe, porque é real. Mas uma coisa eu não entendo. Tem tantos problemas no mundo, tem tanta coisa ruim acontecendo. Se existe um Deus e ele é realmente tão bom, por que ele permitiria todas essas coisas? E aí vem o pessoal evangélico falar pra você que Deus tá fazendo isso pra poder mostrar que ele é o Senhor de todas as coisas. E que ele tá vindo aqui, que tá tratando as pessoas na terra. E não só os evangélicos, muitos católicos também pregam esse tipo de coisa. Mas pra que fazer a gente passar por isso? E se lá no Jardim do Éden concedeu o livre-arbítrio, sabendo que o homem poderia escolher o lado ruim? Não, nem isso. Porque ele colocou uma árvore no meio do grande Jardim do Éden e logo aquela árvore ele apontou: não comam deste fruto, pois ele é o fruto da verdade. Por que ele fez isso? Porque ele não facilitou as coisas, ele estava testando o homem, mesmo sabendo que com tudo isso ele estaria nos botando toda uma geração em risco. E se Deus realmente existir e tudo aquilo que está escrito no livro de Apocalipse acontecer, toda essa perseguição que dizem, o governo do demônio e tudo isso, e se a gente passar realmente por essas coisas? E se a gente estiver cultuando Deus errado? Eu penso em muitas possibilidades. Eu me pergunto também se talvez isso não é uma grande brincadeira que uns caras lá atrás fizeram com a gente, tipo, escreveram uma Bíblia e aí falaram, tipo, ah, não, vamos sacanear com essa galera. Vamos colocar aqui que existe um Deus e pá, fizeram isso e agora a gente convive com isso até hoje, porque os nossos ancestrais acreditaram. Mas e se tudo for realmente verdade e a gente estiver desacreditando numa coisa e for arder no fogo do inferno por anos e anos e anos e anos e anos? Porque quando você queima a ponta do seu dedo numa panela, já é uma dor horrorosa. Agora imagine queimar todo o seu corpo todos os dias. Deve ser horrível. Então, eu queria dizer que eu faço parte desse zero, que fica entre duas pontas completamente diferentes e que creem e acreditam em coisas completamente diferentes. O que eu tô querendo dizer não é que eu acredito em Deus ou que eu não acredito em Deus. Eu não tô falando de que eu sou de uma determinada religião ou de que eu não sou, ou que eu cultuo Satã, qualquer coisa. Não é isso. O que eu tô querendo dizer é que eu faço parte dessa porcentagem de pessoas que se encontram completamente perdidas sem saber no que realmente acreditar. É uma coisa que você realmente fica em cima do muro, até você decidir falar, não, é isso e é isso. Eu queria muito ter aquela fé que as pessoas que vão para a igreja têm,
de ir e acreditar que um Senhor grande e poderoso vai vir e vai resolver todas as coisas da sua vida e que vai ficar tudo bem e que tem alguém olhando por você, tem alguém cuidando de você. Mas no meio de todo esse caos que a gente vive hoje em dia, fica meio difícil de acreditar nesse tipo de coisa. Mas infelizmente eu não tenho essa fé e eu não consigo acreditar. Eu não consigo ir me fingir de hipócrita e acreditar em tudo aquilo por puro interesse, por querer receber alguma coisa em troca daquilo. Eu já tentei muitas vezes, mas quando eu fui lá, eu vi que eu não poderia ser nada do que eu sou, eu teria que me mudar completamente. Tá certo que algumas igrejas aceitam o estilo e tal, mas eu não tô falando disso, eu tô falando de mim como pessoa, com coisas que eu passei, com coisas que eu sofri e que na igreja são inaceitáveis. Eu não ia conseguir conviver com aquele tipo de coisa, ainda mais rodeada de gente hipócrita que se dizem santos, mas são bem piores do que essas pessoas que estão no mundo. Eu acho que tem mais pessoas que ficam divididas como eu, que se encontram nessa situação de realmente não saber para onde ir nem o que fazer. Mas eu gosto de ficar aqui. E eu tenho os meus medos, sim. Tenho tanto medo de ficar presa a certas coisas e isso tudo foi uma grande mentira. E tenho medo de achar que tudo é uma grande mentira e me fuder depois. Eu faço parte do zero. Eu sou neutra. Eu sou o zero que fica entre o menos e o mais. E não pense que quando eu digo menos e mais, eu tô falando que quem acredita é mais poderoso ou que quem não acredita é menos por isso. Não, é só um exercício de comparação mesmo. Não levem isso pelo lado ruim. É só para vocês poderem entender melhor. Admiro as pessoas que têm a sua fé. Admiro muito, de verdade. Admiro mais ainda aqueles que cultuam e que pregam aquilo que falam. Admiro também as pessoas que são firmes em não acreditar, porque elas conseguem negar tudo aquilo que lhes foi imposto desde pequenas. Elas conseguem ver o que há de errado por trás daquilo. Mas infelizmente eu ainda vou ter que ficar aqui em cima do muro por um tempo, pensando e repensando. Acredito que existem mais pessoas assim, como eu. Eu realmente não sei do que esperar. Eu não sei se eu quero o resultado, ver que tudo isso é realmente uma grande mentira e que a gente está acreditando em coisas. Eu imagino as pessoas que vão sofrer, que passaram toda a sua vida dedicando, se negando para isso. E eu também não quero acreditar que tudo isso é verdade, porque as consequências seriam terríveis para aqueles que não acreditaram e viveram da forma que acharam que deveriam viver. Acho que é só.